Olá, estimados amigos, sejam bem-vindos à apresentação das previsões de exame para 2016. Eu vou guiar esta apresentação por estes 3 tópicos, vou fazer uma introdução e depois, na parte final, vou partilhar convosco 2 exemplos de previsões para o próximo exame nacional, portanto, 2016, primeira fase. Para além de partilhar em concreto 2 exercícios de previsão, eu vou também partilhar convosco algumas estratégias que utilizo para fazer as previsões e dessa forma poderão também fazer as próprias previsões. E acreditem, vejam este vídeo com atenção porque isso pode melhorar e muito o vosso desempenho no exame nacional. Então, para começar, eu vou dar ênfase a uma palavra. Vou dar ênfase à palavra previsão. A palavra previsão tem um determinado significado que eu não vou aqui escrever. Em princípio é do conhecimento de todos, ou então podem ver aí no dicionário. Mas uma coisa é certa, se a palavra previsão te leva para truque de magia, mágica, se a palavra previsão te leva para bola de cristal, adivinhar coisas, poderes sobrenaturais, tira daí o sentido. Não estamos a falar de nada disto, não estamos a falar de magia, não estamos a falar de bola de cristal. Quando falo em previsão de exame, falo em observação. Quando falo em previsão de exame, falo em estatística, falo em observar sequências, padrões. Isto sim, são dados objetivos e concretos e ao longo deste vídeo irás ver que estamos a falar de algo concreto. Principalmente com estes exemplos que eu te vou mostrar, irás verificar que estamos a falar de algo que pode realmente ser estudado. Portanto, não deixes de ver com atenção este vídeo até ao fim. Eu vou ainda fazer aqui uma analogia com o futebol para tentar passar mais facilmente a mensagem do que são as previsões de exame. Então, peço apenas um exercício rápido de imaginação. Imagina uma equipa de futebol que é profissional. Uma equipa de futebol que está a preparar-se para um campeonato muito importante. Bom, esta equipa de futebol é profissional e vai então trabalhar vários aspectos técnicos, táticos, psicológicos, portanto, de vária ordem. Ela está a criar uma identidade de jogo, determinadas características do seu futebol, da sua forma de jogar. E este trabalho é independente das outras equipas que contra quem vai jogar. Portanto, o trabalho que esta equipa de futebol está a fazer será para vocês o trabalho de se prepararem para o exame, no sentido de estudarem, de adquirirem conhecimento, de dominarem os conceitos. Mas depois reparem, esta equipa de futebol vai jogar com um determinado adversário. E o que é que ela vai fazer? Ela vai estudar o adversário. E vai estudar o adversário porquê? Porque se ela conseguir prever como é que o adversário joga, consegue ajustar o seu modelo de jogo. Se ela conseguir prever como é que o adversário defende, pode organizar melhor o ataque. Se ela conseguir prever como é que o adversário ataca, pode organizar melhor a defesa. E como é que faz essa previsão, esse estudo do adversário? Observando os jogos que o adversário tem feito. Observando os jogos ao pormenor que o adversário tem feito. E isso pode ser feito em vários patamares. Portanto, neste momento já perceberam que este trabalho da equipa se preparar para o campeonato, independentemente das outras equipas, é aquele trabalho de dominar os conceitos que vocês devem fazer, estudar, adquirir conhecimento. Mas depois há um trabalho que também não deve ser desprezado. E eu tenho aqui exemplos, já vivi experiências extraordinárias de quem trabalhou muito bem esta parte e teve resultados extraordinários. Bom, reparem, este nível de estudo, estudar o adversário, tentar prever o que o adversário vai fazer, pode ser feito em vários patamares. Eu vou dar aqui um exemplo que depois pode ser aplicado, portanto, em analogia, vou aplicar isso aqui no exemplo 1 e no exemplo 2. Imaginem que neste jogo de futebol, esta equipa profissional vai jogar com o adversário e esse jogo pode ser resolvido em grandes penalidades, por exemplo. É uma final, a final da Liga dos Campeões, imaginem. Eu não tenho grandes dúvidas que o guarda-redes adversário será estudado relativamente à marcação de grandes penalidades. Por exemplo, podem contar nos últimos 100 penaltis que esse guarda-redes tentou defender, quantas vezes se atirou para o lado esquerdo. Essa é uma análise que podem fazer. Mas podem fazer outra. Podem pensar assim, bom, das vezes que se atirou para o lado esquerdo, quantas vezes defendeu? E agora, isso será irrelevante para quem vai bater o penalti? Imaginem agora um jogador que vai bater o penalti, está com esse guarda-redes à frente e ele sabe o seguinte: este guarda-redes, de todas as vezes que se atirou para o lado esquerdo, não defendeu nenhuma vez. E de todas as vezes que se atirou para o lado direito, defendeu 50% das vezes. Bom, isso pode ser importante para a decisão de marcar este penalti. É disto que estamos a falar. Eu vou aplicar algumas profundidades, vou falar delas nestes exemplos, ok? Para verem isto a funcionar na previsão de exame para 2016.
Bom, então é indiscutível uma coisa. É indiscutível que se podem fazer previsões de exame. É indiscutível que se podem fazer previsões de exame. Desde logo porque temos muita informação. Eu vou mostrar aqui algo muito trivial que todos devemos conhecer, qualquer pessoa que vai realizar o Exame Nacional deve conhecer, que em princípio vocês já conhecem, que é o quadro do IAV com os temas que são avaliados no Exame Nacional. Nós temos este quadro, portanto já temos muita informação. E este quadro está incompleto, já devem ter reparado, porque se soubéssemos só os temas que já vão sair para o Exame Nacional, já era alguma coisa. Não era muito, tudo bem, porque podemos até dizer, bom, está aqui a matéria quase toda, ou se formos analisar isto ao pormenor, com os exames de anos anteriores que temos para analisar, até já era bom termos estes temas. Mas temos mais do que isto, nós temos os pesos dos temas. Aqui sim, nós com esta informação, o que temos à nossa frente não é uma previsão, é algo concreto, é algo que nós sabemos que vai acontecer. E com esta informação que nós sabemos que vai acontecer, portanto sabemos que funções será metade da prova. Então aqui não podemos fazer uma previsão do exame. Podemos, ainda por cima temos vários exames de anos anteriores que servem de exemplo para o exame que vamos realizar. E agora eu pergunto, e se nós, dentro de cada um destes temas, lá está a tal profundidade que eu dei como exemplo há pouco no futebol, e se dentro de cada um destes temas eu também conseguir prever cotação para determinados subtemas? Por exemplo, nós sabemos que em funções derivadas sai sempre nos exames, de uma forma ou outra. Então, fazer uma previsão para derivadas passa por perceber quais dos diferentes tipos de exercícios de derivadas que costumam aparecer. Sabemos, por exemplo, que teorema de Bolzano ora sai, ora não sai. Mas podemos ir mais longe. E se nós soubermos com que regularidade é que sai? Por exemplo, uma coisa é o teorema de Bolzano sair ano sim ou ano não. Outra coisa é o teorema de Bolzano sair de 4 em 4 anos, mais ou menos. E se nós conseguirmos ter esta noção, observando o que se tem passado em anos anteriores? É disso que eu estou a falar. E vocês vão ver isso a acontecer na prática, no exemplo 1 e no exemplo 2. Bom, eu devo dizer que já apliquei as técnicas que vos vou mostrar a seguir com vários alunos, portanto ao longo dos anos, tenho até alguns testemunhos para vos mostrar, com resultados extraordinários. Bom, então, técnicas para fazer previsões de exame. As técnicas que eu utilizo, eu vou tentar dar aqui por tópicos, ok? Análise por época de exame. Eu não vou aqui perder mais tempo porque eu vou aplicar esta técnica aqui no exemplo 1. Portanto, vocês vão ver esta técnica a acontecer. Vão ver a técnica a acontecer num determinado tema e depois poderão aplicar a vários temas. Análise por temas. Eu vou também falar desta técnica aqui no exemplo, ok? Embora vá aplicar a análise por época de exame, depois conseguem perceber como é que será a análise por temas. Outra técnica que eu utilizo, regresso ao passado. Esta é uma técnica que para mim já foi mais forte do que é agora, mas houve um ano em que foi muito forte. E para o tema de geometria do 11º ano, portanto, no primeiro ano em que saiu matéria do 11º, aqui no exame 12º, esta técnica foi muito forte para esses exercícios de geometria no espaço. Porquê? Porque também se criou a ideia, pelo menos com os alunos que eu trabalhava, tinham muito esse receio, a principal preocupação era essa. Eu perguntava-lhes, bem, qual é a vossa principal preocupação para o Exame Nacional? É saber qual a matéria 11º que vai sair. Porquê? Porque não tinham esse historial recente, digamos, num passado recente eles não viam, nos exames nacionais, não viam matéria 11º, porque já há muitos anos que isso não acontecia. Agora, isso para mim não era totalmente uma novidade, porque isso já foi assim em tempos. E eu sabia disso, tal como qualquer profissional desta área, professor ou explicador, sabe disso. Em 2000, 2001, já saíam questões de geometria no espaço, no Exame Nacional. Portanto, nós temos aqui uma questão do Exame 2001, segunda fase, a primeira versão, tem esta pergunta de geometria. E nesse ano, que foi em 2014, eu apliquei muito esta técnica regresso ao passado. Disse, não pessoal, não é bem assim. Vocês pensam que isto nunca foi assim, mas isto já foi assim. Então o que vamos fazer, porque se isto são conteúdos do IAV, e o IAV dizia nesse ano, e continua a dizer, que os exercícios de exames de anos anteriores, mesmo que sejam de exames que não estão no programa atual, mas são exercícios do IAV.
Então devem servir, é a referência que nós temos. E eu apliquei muito esta estratégia do regresso ao passado para este tema de geometria. Bom, e foi tal e qual. Reparem, o exame que saiu depois em 2014, que foi então a primeira vez que saiu geometria no exame 12º, agora mais recente, foi este na segunda fase e foi este na primeira fase. Ora, os alunos que estavam preparados para fazer este tipo de exercício, que nos exames 2000, 2001, 2002 e por aí, existiam vários exercícios destes, claro que ficaram preparados para fazer estes exercícios também. Bom, o que é que acontece? Eu disse que esta técnica, o regresso ao passado, já foi mais forte do que é agora. Ela continua a ser válida. Portanto, para estes exercícios que eu mostrei de geometria no espaço, continua a ser válida. Pode sempre surgir agora uma questão deste tipo no exame, mas também já temos agora a experiência dos exames de 2015, onde temos geometria no plano também. Portanto, aqueles valores que eu mostrei no quadro, que são de geometria, têm que ser divididos também. Neste ano que eu estou a falar, só saía 11º, portanto, era mais provável que saísse ali geometria no espaço. Neste caso agora temos de equilibrar, observar muito bem o que aconteceu nos exames de 2015, primeira, segunda fase e época especial, relativamente aos exercícios de geometria no plano, ok? Por isso, uma vez que eu não vou, nestes exemplos, falar do tema de geometria, estou a deixar já esta dica antecipada. Para preverem melhor os exercícios de geometria para o Exame Nacional, tenham em conta este regresso ao passado, tudo bem, mas analisem também os exercícios e tentem perceber dentro de que matérias eu trabalho isso. Portanto, aí entra também a próxima técnica que eu vos vou aqui transmitir, que é a experiência e a intuição. Com base no que aconteceu em 2015, nos 3 exames de 2015 relativamente à geometria no plano, eu vou fazer as minhas previsões para o próximo exame também. Aí, claro, com base nesta experiência e intuição. A experiência, portanto, adquire-se, não é? É preciso o tempo e a experiência traz depois intuição. Bom, eu utilizo mais 3 técnicas que não vou aqui divulgar, mas estas que eu mostro já são suficientes para vocês poderem fazer as próprias previsões e vão ver a acontecer na prática aqui, ok? Esta técnica de experiência e intuição, eu vou mostrar no exemplo 2 esta técnica a acontecer aqui no exemplo 2. Bom, alguns exercícios que eu tenho feito de previsão onde utilizo estas técnicas. Por exemplo, em 2014, no exame da primeira fase, saiu este exercício e na previsão de exame para 2014, numa das previsões, portanto, eu fazia 4 previsões, este ano vou fazer 5 previsões, tinha este exercício. Em 2015, um exercício do exame 2015 da primeira fase e numa previsão eu tinha este exercício e na outra previsão tinha este exercício. Bom, são exercícios de axiomática que têm o mesmo, digamos, andam de volta das mesmas formas, a mesma forma de resolução, digamos. Não são exatamente iguais, mas são parecidos na forma de trabalhar. E aqui queria-vos chamar a atenção para uma coisa. No exemplo 1, eu vou-vos mostrar, vai ficar claro, porque é que eu tinha algumas certezas que no exame de 2015, primeira fase, ia sair um exercício deste tipo. Portanto, aí ficará claro porque é que eu coloquei estes 2 exercícios na previsão de 2015. Portanto, numa previsão estava este e em outra previsão estava este. Isso vai ficar claro com este exemplo 1, porque é que eles foram para as previsões, ok? Bom, um outro exercício ainda, neste caso é um exercício de complexos, que na previsão tinha este exercício e no exame saiu este. Portanto, era para mostrar ou terminar alfa de modo que esta operação aqui fosse um imaginário puro, e no meu caso era terminar alfa de modo que esta operação fosse um imaginário puro. E depois tenho ainda aqui mais um exercício, neste caso de binómio de Newton. Já agora o binómio de Newton é daqueles temas, portanto estão ali incluídos no probabilidades e combinatória, e é daqueles temas que ora sai, ora não sai, ou melhor ainda, ora não sai, ora não sai, ora não sai, ora não sai, ora sai. Deve ser uma coisa mais deste tipo, ok? Neste caso, no exame de 2015 saiu e eu tinha na previsão um exercício parecido também. Bom, tenho ainda aqui mais um exercício e este exercício é curioso porque ele estava na previsão para 2015, portanto do ano passado. É um exercício que, apesar de estarem a ver aqui A, B, C, D, não é um exercício de escolha múltipla, é daqueles exercícios onde o aluno teria de fazer uma composição,
uma composição, diz aqui, onde indicava a resposta que achava que era correta e depois tinha de dar um argumento para cada uma das outras respostas ser anulada, para rejeitar cada uma das outras 3. E reparem, é um problema deste tipo, fazer a composição e rejeitar os 3 gráficos que não interessavam, e com base primeira e segunda derivada. E o que é que aconteceu no exame de 2015, segunda fase? Tínhamos um exercício também que envolvia primeira e segunda derivada, e onde o aluno tinha de fazer uma composição para anular, para dizer porque é que cada um destes 3 gráficos não podia, portanto, ser a resposta ao problema. Bom, fico por aqui nos exemplos que tinha para mostrar, tinha mais alguns, mas para não ser o vídeo muito longo, fico então por aqui. Ora, estas técnicas que eu utilizo já têm ajudado muitos alunos. É com muito gosto que eu faço sempre, todos os anos, este serviço de previsões, e onde eu não vendo só as previsões de exame, portanto, acrescento sempre mais alguns conteúdos, portanto, tenho os resumos, também os exercícios. Porquê? Porque eles têm resultados práticos, têm tido ao longo dos anos. O feedback que chega é extraordinário. Este Marco Costa era um aluno onde eu apliquei. É certo que este aluno eu trabalhei com ele, não foi pessoalmente, mas foi por telefone. Ou seja, este foi um aluno que estava em circunstâncias especiais, ele estava há 3 meses do exame e não tinha frequentado Matemática A. Então eu trabalhei com ele, trabalhei as previsões, é certo, mas dei-lhe acompanhamento por telefone. Falávamos, se não era diariamente, era quase diariamente. E ali nos 15 dias antes do exame, falávamos mesmo todos os dias. E ele teve os resultados que não imaginava que teria. Ele queria só fazer a disciplina, era o seu objetivo. E eu apliquei algumas técnicas que mostrei atrás. Claro que para este aluno não foi só entregar-lhe as previsões e ele fazer e praticar com os vídeos, que todas as previsões estão resolvidas em vídeo. Portanto, teve também o meu acompanhamento pessoal. No entanto, o trabalho foi com base naquilo. Bom, tenho mais alguns comentários. Quem adquire as previsões e os restantes conteúdos que eu disponibilizo já não são só alunos, são professores, são explicadores, até escolas que adquirem também os recursos para trabalhar com os alunos. E pronto, os comentários que chegam são extraordinários. Eu agradeço bastante, dou aqui um muito obrigado a quem envia estes comentários, porque realmente eles também fortalecem a minha motivação. E, portanto, mesmo quem envia comentários de quem não adquiriu qualquer serviço, portanto, que 99,9% dos vídeos que eu publico são grátis, eu só vendo praticamente aqui para o 12º ano. Aliás, há pessoas que às vezes estão no 10º e 11º ano e entram em contacto comigo no sentido de agradecerem e dizer, olha, de que forma é que posso contribuir para o projeto, que eu estou a gostar muito das aulas e a orientação do meu estudo é feita por aqui. E o que eu digo às pessoas é, olha, você está no 11º, não é? Então quando chegar ao 12º, mais lá para meio do ano, eu tenho alguns serviços já à venda, adquira esses serviços que já me está a ajudar e ao mesmo tempo está a ganhar algo extra, que pode ser uma ajuda para o Exame Nacional. Portanto, é isso que eu tenho dito às pessoas. Este é também o serviço de previsões, é o único serviço onde eu tiro alguma rentabilidade deste projeto. Bom, eu, antes de avançar para os exemplos, vou só dar mais um agradecimento, porque eu faço isto tudo e vou partilhar, neste caso, algumas estratégias que já mostrei, e em concreto 2 exercícios de previsão, também como agradecimento. E agradecimento porquê? Pela visibilidade que tem dado ao projeto Explica-Mate. No início deste ano letivo, estava com 9 milhões e tal de visualizações. Neste momento, o canal do YouTube do Explica-Mate já passou 11 milhões de visualizações, tem 23 mil inscritos, subscritores. Bom, isto é extraordinário, estamos em Portugal e estamos num canal de matemática, estes números são extraordinários, deixam-me muito orgulhoso e eu tenho de agradecer a vocês que estão a ver este vídeo e que também fortalecem o Explica-Mate, porque quando dão visibilidade ao projeto, o projeto fica a ganhar com isso. Reparem, é frequente o Explica-Mate sair na comunicação social, RTP, SIC Notícias, no programa 5 para a meia-noite, na revista Sábado, no Jornal Público, na capa até do Diário de Notícias. O Explica-Mate tem tido presença nos meios de comunicação social, graças a essa visibilidade que vocês dão ao projeto. Bom, vamos então ao primeiro exemplo da previsão para 2016 e eu vou começar por mostrar duas partes dos enunciados do ano passado, para começar um pouco, para entenderem como é que eu começo a fazer as previsões. Eu vou dar aqui um exemplo, ok? Depois, o que eu vou fazer
aqui para um determinado exercício, para um determinado tema, digamos, vocês podem fazer para outros temas, podem replicar isto, ok? Então eu estou a mostrar estes primeiros 2 exercícios dos exames porque vamos nos concentrar nas probabilidades e combinatória e aqui na escolha múltipla principalmente. Não só, mas principalmente. E o que eu vos posso dizer é que, portanto, neste exame 2005, primeira fase, estes são os únicos exercícios de probabilidade e combinatória que estavam na prova. Portanto, a partir daqui começa a ser funções na escolha múltipla, ok? Na escolha múltipla. E aqui é a mesma coisa. Portanto, se nós pensarmos nesta matéria de probabilidades e combinatória, vamos tentar fazer as nossas previsões. E nós sabemos que há exercícios que têm presença assídua nos vários exames que vão acontecendo e há outros que ora vão estando, ora não vão estando. Por exemplo, tabelas de distribuição, ora está, ora não está. E nós poderíamos analisar aqui tabelas de distribuição, eu já fiz esse trabalho, e tentar perceber qual a regularidade com que está as tabelas de distribuição, ok? E, portanto, estaria a fazer uma análise que a este tipo de exercício, exercícios onde temos de trabalhar uma tabela de distribuição de probabilidade. Neste caso, eu vou trabalhar outro. Eu vou concentrar aqui as atenções neste tipo de exercício. Portanto, nós olhamos para aqui e vamos tentar perceber se este modelo de exercício é um exercício de axiomática, onde temos de andar aqui a aplicar as fórmulas, muitas vezes também visualizar no diagrama de Venn alguma coisa que pode ajudar à resolução do exercício, mas vamos tentar perceber o que é que acontece a estes exercícios no exame. Vamos tentar prever este exercício para o próximo exame. Então, o que é que eu faço? Bom, eu vou correr vários exames e neste caso vou fazer uma análise por época de exame. Porquê? Porque o próximo exame que vocês vão fazer é o exame da primeira fase. Então eu analiso o que é que acontece na primeira fase. Depois também analiso o que é que acontece sempre, de forma seguida, por temas, independentemente de ser primeira fase ou não. Mas agora vou fazer uma análise por época de exame. Na primeira fase. Então, em 2015, na primeira fase, saiu este exercício, como mostrei há pouco. Vamos tentar ver se saiu algum exercício parecido com este da axiomática no exame anterior, na primeira fase. Ou seja, 2014, primeira fase. Também tínhamos um exercício assim parecido, de axiomática, portanto, nos mesmos moldes, ok? Nos mesmos moldes. Vamos tentar perceber ainda no ano anterior. Será que na primeira fase também tinha assim um exercício deste género, deste tipo? Bom, e em 2013, na primeira fase, temos este exercício, também de axiomática, também aqui com os mesmos moldes. Neste caso já temos aqui a probabilidade condicionada. Isto depois é uma subanálise. Primeiro estamos a fazer esta análise mais geral. Será que exercícios deste tipo têm saído? Aqui em 2013, atenção a uma coisa. É um exercício, os outros têm sido de escolha múltipla. Este não era um exercício de escolha múltipla, estava na segunda parte. Mas é um exercício que tem a mesma estratégia de resolução, só não era de escolha múltipla, ok? Depois vamos ver o que é que aconteceu ainda no exame de primeira fase do ano anterior. Bom, em 2012, na primeira fase, tínhamos também um problema destes de axiomática. Reparem, aqui já fala em acontecimentos independentes, mas estamos no mesmo contexto. Bom, por aqui nós já podemos dizer assim, espera lá, isto há 4 anos atrás que na primeira fase sai sempre um exercício deste género. Saiu sempre deste género. Estamos a falar de factos aqui, não estamos a falar de se calhar vai sair. Não, saiu, isto aconteceu. Bom, mas podemos ainda analisar mais alguns. Aliás, quanto mais analisarmos, melhor, não é? Então, em 2011, na primeira fase, também tínhamos aqui um exercício assim de axiomática na escolha múltipla. Está bem, ligeiramente diferente, mas no fundo trabalha com os mesmos conteúdos. Estamos a falar também daqui de acontecimentos independentes, é uma pergunta também de axiomática. Não está exatamente nestes moldes, é um bocadinho diferente, mas está no mesmo contexto. Mas vamos analisar ainda 2010. 2010 já temos outra vez um exercício muito idêntico a este padrão aqui. Vamos ainda ver exame 2009, primeira fase. Também temos este exercício aqui de axiomática. Bom, vamos ainda colocar aqui 2008, primeira fase. Temos ainda um problema muito idêntico aos outros que estamos aqui a observar. Ou seja, nós concluímos assim, isto é algo que aconteceu, não é algo que está a ser inventado. Fazendo uma análise pela época de exame, ou seja, exames de primeira fase, o que nós conseguimos perceber é que nos últimos 8 anos, de há 8 anos para cá, na primeira fase, está sempre um problema deste tipo. Bom, como podem ver, eu há bocado referi isso, na previsão para 2015, eu coloquei lá 2 exercícios deste género e agora estão a perceber porquê. Há aqui um padrão, há aqui algo que nós podemos observar.
há aqui algo que podemos sinalizar e indicar como importante para sair na primeira fase. E vocês perguntam assim, ok, mas a qualquer momento esta sequência pode ser interrompida? Vai ser interrompida, de certeza. Ok, mas enquanto existir esta sequência, nós vamos apostar. Claro que ela irá existir um ano onde na primeira fase se calhar não vamos ter um problema deste tipo. Bem, mas há 8 anos que isso acontece. Vamos conseguir. Porque é que irá deixar de acontecer no próximo? Essa é que é a questão. E depois a questão é esta. Eu faço este tipo de análise para vários temas e subtemas. Se num deles, por exemplo, se neste tema, ok, é no próximo ano que esta sequência será interrompida. Não vamos ter um exercício destes no exame da primeira fase. Bom, mas isso vai acontecer com todos os temas em que nós identificamos assim uma regularidade. Há aqui uma regularidade. Portanto, o que é regular, vamos continuar a apostar que é regular. Eu ano passado fiz isso, portanto neste momento já estão a perceber porque é que eu tinha aqueles 2 exercícios na previsão de exame. Porque eu fiz esta simples análise para este tipo de exercício. Ok? Bom, e agora ainda deixo aqui algumas dicas relativamente a estes exercícios para poderem fazer uma previsão ainda mais eficaz para 2016, ok? Que é o seguinte, imaginem, até aqui, portanto, temos aqui vamos agora fazer uma subanálise. É a tal questão que eu falei no futebol, que é, nós podemos contar quantas vezes o guarda-redes se atira para o lado esquerdo, mas depois ainda podemos contar das vezes que se atirou para o lado esquerdo, quantas vezes defendeu. Então podem fazer o seguinte, agora entrando neste modelo de exercício, nós este ano, portanto em 2015, o ano que passou, tínhamos um exercício deste tipo que não falava de acontecimentos independentes nem incompatíveis, aqui também não falava de acontecimentos independentes nem incompatíveis, aqui também não falava de acontecimentos independentes nem incompatíveis, e em 2012 já fala aqui de acontecimentos independentes. E o que é que acontece em 2011? Também fala de acontecimentos independentes. E o que é que acontece em 2010? Fala de acontecimentos incompatíveis. E o que é que acontece já agora em 2009? Que já não me lembro. Já não fala outra vez em acontecimentos incompatíveis nem independentes. E aqui também não. Bom, não temos acontecimentos independentes e incompatíveis. Não temos. Temos. Não temos. Portanto, em 2016, se pensarem e se estudarem com mais alguma atenção exercícios deste tipo, já agora pensem em exercícios em que seja testado o facto dos acontecimentos serem independentes ou incompatíveis. Bom, já está aqui um exemplo de uma subanálise, ok? Podem também fazer o mesmo, por exemplo, para a forma da probabilidade condicionada ou não. Bom, eu faço esse trabalho. Bem, vou ainda dar mais uma informação. É que eu analisei também, eu estou a fazer então aqui uma análise por época de exame, primeira fase, mas eu vi também os exames da segunda fase especial. E o que eu reparei, já agora passo-vos também esta informação, este tema da axiomática é muito importante realmente, ele tem mesmo de ser estudado e praticado, porque mesmo nos outros exames, se eu colocasse aqui os exames só de segunda fase, eu não ia encontrar esta sequência tão consistente, digamos. Mas mesmo nos exames em que não está na escolha múltipla, por exemplo aqui em exame 2015 segunda fase, em vários exames em que não está na escolha múltipla aquela pergunta, ela depois pode estar uma questão parecida de axiomática na segunda parte, como aqui no exame 2015 segunda fase, na escolha múltipla não tinha aquele tal modelo de exercício, mas estava na segunda parte um mostre que, um prove que no fundo também é uma pergunta que se insere naquele padrão onde temos de andar aqui a brincar com as fórmulas. Por isso, esta matéria da axiomática é realmente muito importante e este modelo de exercício para exames de primeira fase tem uma predominância que podem vocês aqui observar. E como eu vos digo, eu estou a falar de factos, não estou a falar de magia, nem estou a falar de bola de cristal. Estou-vos a mostrar o que aconteceu de há 8 anos para cá, ok? Bom, vamos então ao segundo exemplo de previsão para 2016. Este é um exemplo onde eu vou falar de sucessões e onde vou aplicar a técnica experiência e intuição. Claro que para alunos que estão a frequentar a primeira vez, esta técnica se calhar é um pouco mais difícil de aplicar, porque não terão a tal experiência, pelo menos tanta, e lá está, a experiência depois também traz intuição. Então eu vou fazer uma previsão para o exercício de sucessões, que nós sabemos que temos sucessões na prova. Isto está lá no quadro do IAV, ok? Temos a certeza que estarão lá sucessões. Então eu vou fazer uma previsão para o exercício de sucessões no próximo Exame Nacional.
é o seguinte: para vos levar a esta previsão, para vos tentar explicar de onde é que veio esta intuição, porque isto tem a ver então com intuição, eu vou-vos dizer como é que se apresenta a matéria de sucessões aos alunos. Por exemplo, se um aluno agora chegasse perto de mim e dissesse: professor, vou ter teste para a semana de sucessões e as sucessões não estão assim muito bem percebidas, faça-me um resumo, em 2 ou 3 dias, explique-me lá essas sucessões. O que eu faria, e é como vem também nos manuais, geralmente, regra geral, há sempre exceções, mas os professores e explicadores que vão ouvir o que eu vou dizer certamente também apresentam o tema das sucessões desta forma, que é o seguinte: primeiro começava por fazer uma introdução ao aluno, porque o tema de sucessões também se explica relativamente rápido, vá. Começava por fazer uma introdução onde explicava o que era uma sucessão, existe o termo, existe a ordem, o termo geral, falava logo de o que é um termo geral, não é? O de n igual a 2n mais 3, alguns casos assim simples, e explica-se também o que é uma sucessão definida por recorrência. Portanto, uma sucessão não tem de ser definida só por um termo geral, pode ser definida por recorrência. Falava destes aspectos introdutórios, digamos, para ele ficar a conhecer uma sucessão, o que é uma sucessão. Principalmente portanto, estes nomes, qual é a ordem, qual é o termo. Okay? Depois, a seguir, o que é que se faz? Se virem aí no vosso livro de 11º ano, é assim que se dá as sucessões. Okay? O que é que se faz então a seguir? A seguir falam-se de sucessões monótonas e sucessões limitadas, até porque estes dois conceitos estão interligados, ou seja, o facto de estudarmos um pode ajudar a estudar o outro. Portanto, explica-se ao aluno o que é que são sucessões monótonas e como é que podemos ver se são ou não monótonas, e o que é que são sucessões limitadas. Depois, o que é que vem a seguir? Vêm as progressões. Depois introduzem-se as progressões aritméticas e geométricas. E o que é que se começa a falar em progressões? A razão, que é importante. Logo, para existir uma progressão tem de existir uma razão, não é? E, portanto, isto é muito importante. E há uma forma de ver a razão nas aritméticas e outra para as geométricas. E temos um termo geral para cada uma delas, para a aritmética e a geométrica. E depois fala-se ainda de uma outra forma, que é a forma da soma dos n primeiros termos. Progressões aritméticas e geométricas também. Para cada uma delas existe a soma dos n primeiros termos. Bom, porquê é que eu fui levado a pensar nesta sequência de dar as sucessões? Muito simples, porque quando eu investi algum tempo neste tema, vamos estudar sucessões, vou fazer a previsão de sucessões para o próximo exame. Eu fui analisar o que havia para analisar de sucessões. E o que é que havia para analisar de sucessões? Havia os exames de 2015. A primeira fase, a segunda fase e a época especial. Esses são os principais, que são os mais recentes. Portanto, se forem aos outros exames nacionais, num passado mais recente, não temos lá sucessões. Aliás, sucessões é muito difícil de encontrar em exames nacionais. Eu mais à frente vou-vos dar alguns exercícios de sucessões, ok? No final deste vídeo. Bom, então eu resolvi analisar o que tinha para analisar, que era o mais recente, de sucessões. E o que é que eu vi? Eu coloquei assim por ordem, não é? Porque nesta análise que eu sugiro que devem fazer, deve ser sempre por ordem, mesmo a análise aos exames, época, primeira fase. Reparem que eu há pouco fiz 2015, 2014, 2013, para tentar perceber o que é que está a acontecer ano após ano, ok? Então, fui ver a primeira fase e tinha um exercício deste tipo, que era um exercício claramente identificado com esta parte introdutória das sucessões, que é: qual é o terceiro termo da sucessão? Ou seja, neste exercício só temos de determinar o terceiro termo. Temos aqui o primeiro termo, íamos determinar o segundo termo e depois o terceiro termo. Portanto, era calcular o terceiro termo. É uma matéria que tem a ver com a parte de introdução de sucessões. Depois fui à segunda fase. Quando comecei a ver a segunda fase, foi a mola saltou na minha cabeça, esta mola que eu aqui escrevi inicialmente. Eu vi o primeiro exercício, bem, isto tem a ver com a parte inicial de sucessões. Quando vi o segundo, comecei logo a lembrar-me desta sequência, que é: qual das expressões seguintes é um termo geral de uma sucessão monótona e ilimitada? E depois, ao ver o exercício da época especial, já é um exercício que fala de progressões. De uma progressão geométrica, sabe-se que o terceiro termo é igual a 1/4 e que o sexto termo é igual a 2. Qual é o valor do 20º termo? É um exercício onde podemos aplicar aqui o termo geral. Estamos a falar de uma progressão geométrica, temos um termo geral, portanto vamos aqui andar a brincar com o termo geral. Bom, eu estou a falar de experiência e intuição. Esta intuição pode dar certo ou não, ok? Lá está, aqui existe alguma relatividade, mas eu estou a partilhar convosco a minha experiência e intuição. Bom, claro que, então, aqui, para mim, a minha intuição diz-me isto.
no próximo exame nacional, há aqui uma sequência da forma como é dada a matéria. O que é que falta aqui? O que falta aqui, para estar preenchido este quadro, é questões de progressões aritméticas ou geométricas que envolvam a forma da soma dos n primeiros termos. Bom, então esta é a minha previsão para 2016. E ainda fortalecida pelo seguinte, estas formas, as formas da soma dos n primeiros termos, está no formulário do exame. Portanto, se virem o formulário do exame, pela primeira vez o ano passado, portanto em 2015, o formulário do exame não tinha estas formas e agora tem. Bom, isso não pode ser algo importante ou não, mas o certo é que estas formas estão aqui para vocês utilizarem, não precisam de as estar a decorar. Precisam é de treinar exercícios, a meu ver, na minha opinião, que trabalhem com estas formas. Progressão aritmética e progressão geométrica, a soma dos n primeiros termos de uma progressão. Estas formas entraram para o formulário o ano passado, ok? Portanto, estejam atentas a elas para os exercícios de sucessões que estarão no próximo exame nacional. Outra coisa que podem ter dificuldade e que eu vos vou aqui ajudar é encontrar exercícios de sucessões nas provas de anos anteriores. Então eu fiz aqui uma coleção, eu vou-vos já dar o endereço para poderem fazer o download deste PDF. Fiz aqui uma coleção de exercícios de sucessões, só sucessões, de exames nacionais e testes intermédios. Portanto, é o que existe de sucessões em exames nacionais e testes intermédios de anos anteriores. Eu chamo a atenção até aqui para este exercício de 1998 e aqui podemos estar a fazer então um regresso ao passado também, ok? Eu acrescentei também neste PDF, que já vos vou mostrar o endereço para fazerem o download, e acrescentei também mais 3 exercícios que são do Explica-Mates, são exercícios também simples, mas são exercícios que fazem parte ou das previsões, ou dos exames de modelo, ou do pacote de exercícios por temas. Portanto, eu tenho um pacote de exercícios por temas, onde nas soluções tenho 10 exercícios, acho eu. Esses exercícios estão distribuídos consoante a cotação no quadro do IAV. E depois, em cada previsão, vou ter também um exercício de sucessões, e nos exames de modelo também. E coloquei aqui apenas 3 para completar um pouco esta página. Este PDF podem fazer então o download em www.explicamato.pt/sucessões.pdf e tem aqui alguns exercícios para treinar de sucessões. E não se esqueçam que quando eu falo em previsões eu faço uma discriminação positiva. Portanto, quando eu disse que de sucessões tenham uma atenção especial aos problemas que envolvem a aplicação da forma da soma dos n primeiros termos, não deixem de olhar para o resto. Portanto, estudem o máximo que puderem e no final tenham então uma atenção especial a esses exercícios, ok? Bom, então estamos a terminar esta apresentação. Eu deixo aqui o endereço também para se poderem inscrever nas previsões para 2016. Os enunciados são enviados em abril e as resoluções dos exercícios ficam em vídeo no site de Explicamato. Portanto, nesta página depois terão informação sobre isso. E portanto fico por aqui, espero que tenha sido útil esta apresentação, muito obrigado por assistir e até uma próxima.